Boa tarde. Nós vamos fazer agora a sistematização da aula número 3. Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Em nosso último encontro, aprendemos sobre mitose. Mas afinal, o que é a mitose? A mitose ela é um processo de divisão celular em que uma célula origina duas células filhas com a mesma quantidade de cromossomos. Isso nós citamos na mitose 1. Agora nós vamos falar da divisão celular. Nós temos as 6 imagens, né? Então, observamos na imagem 1 até a imagem 6 que está havendo uma divisão. Então, a divisão celular ela é o fenômeno pelo qual uma célula se divide em duas novas células. Essas células, na sua divisão, elas têm um ciclo, né? Nós observamos aí a intérfase, G1, S, G2 e a fase mitótica. Então, o ciclo de vida de uma célula, que compreende sua origem, seu crescimento e seu desenvolvimento até a sua reprodução. O ciclo de vida da célula, né, compreende essas fases. A intérfase é o período em que a célula não está se dividindo. E essa intérfase ela abrange a fase G1, que é um intervalo, é uma etapa que antecede a duplicação do DNA, caracterizando-se por uma intensa produção de RNA e proteínas. Nessa fase, há crescimento da célula. Nós temos a fase S, que significa síntese. É uma etapa em que ocorre a duplicação do DNA. Temos a fase G2, que é a produção de RNA e proteínas, novos crescimentos e o estímulo para iniciar a mitose. Então agora observa que nós temos a fase mitótica, né? Que a mitose é um tipo de divisão celular que se caracteriza pela existência de apenas uma duplicação de cromossomos para cada divisão do núcleo. Essa mitose ela tem as suas etapas, né? Que para melhor compreensão de seu mecanismo, costuma-se dividir a mitose em 4 etapas, que ocorrem nesta ordem: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, observamos aí as etapas. Tá? Primeira etapa é a prófase. Nós colocamos 2 figuras, o início da prófase e o final da prófase. Essa prófase, para você identificar, ela constitui o início da mitose, né? Durante a prófase ocorre a desorganização e o consequente desaparecimento da carioteca, que é esse círculo que está no meio aí, e do nucleolo. Os centríolos, eles são duplicados e cada par inicia a migração para os polos opostos das células. A próxima etapa é a metáfase. Né? O que caracteriza a metáfase? Nesta fase, os cromossomos atingem o estado máximo de esterilização, tornando-se bem visíveis e dispondo-se na placa equatorial da célula. No final da metáfase ocorre a duplicação dos centrômeros. Esse fato acarreta a separação das cromátides irmãs. Já é uma brecha para a próxima etapa, que é a anáfase. Na anáfase, ou seja, após a separação dessas cromátides irmãs, cada cromossomo filho migra para um dos polos da célula. Essa migração deve-se ao encurtamento das fibras do fuso que liga os centríolos aos centrômeros. A anáfase
termina quando os cromossomos filhos chegam aos polos. E, por último, nós temos a telófase, né, que do grego significa fim, que marca o final da mitose. E essa fase ela é caracterizada pela descondensação dos cromossomos e formação dos novos envoltórios nucleares. Então, tudo que nós falamos aí se observa nesse mapa mental, tá? As fases e toda a sua divisão. Tenham todos uma boa tarde e um bom aproveitamento desse conteúdo.